Boa noite, Dalcira. Boa noite, ouvintes da Rádio Vale. Tudo bem? Tudo. Dalcira, duas semanas atrás, aproximadamente, eu estive no programa, né, com a comissão, e naquele momento eu já havia externado uma divergência com o parecer do IGAN, que havia sido encaminhado ao Poder Legislativo. Correto? Sim. Ao qual, depois de analisar os projetos, bem como as razões que levaram ao que eu sustento no meu parecer, né, eu mantive o entendimento prévio que eu já tinha de que ambos os projetos de lei são legais. Tá? Por quê? A partir do momento que o IGAN ele me diz somente que o projeto deve ser por lei complementar, e é no ponto principal que eu divirjo, né, porque a Lei 2751, o Estatuto dos Servidores Públicos, e a Lei 2752, que institui o regime próprio de previdência no município, o FAPES, eles são leis ordinárias, iniciaram em 1994 como projetos de lei ordinária, tramitou dentro do Poder Legislativo como lei ordinária, e lei ordinária o são. Inclusive, nos pareceres, eu anexei todo o projeto original de 1994, os dois PLOs, tá? O PLO 96 ensejou na Lei 2751 e o projeto 98 ensejou na Lei 2752, demonstrando que são leis ordinárias. O que é obrigatório ter lei complementar? A instituição do regime de benefícios geral do regime próprio da Previdência. E não é isso que está se fazendo, tá? E essa instituição do regime geral de benefícios do RPPS, que é o FAPES, né? RPPS é a sigla do regime próprio da Previdência Social, mas que no município de Cachoeira do Sul é um fundo de aposentadoria e pensões dos servidores, tá? E o que está se fazendo no momento nesses dois projetos? Não está se instituindo o regulamento geral. Está se instituindo uma alteração apenas nos percentuais de pensão por morte e retirando da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor e automaticamente do município, valores aqueles que o Supremo Tribunal Federal já disse que são incorporáveis para aposentadoria. Ou seja, desde 2019, os servidores de Cachoeira do Sul estão pagando valores mensalmente, tá, das quais eles não vão levar para suas aposentadorias, como função gratificada, horas extras, adicionais de produtividade, de insalubridade e os mais diversos adicionais que tem e que a norma constitucional já afastou. Então, nesse ponto, o município vem e regra duas leis ordinárias. E como eu sustento, eu não posso dizer que a norma alteradora vai ser uma lei complementar e eu ter a norma alterada uma lei ordinária. Então, existe uma simetria das formas, existe uma situação de que eu só posso alterar um diploma legal por diploma legal equivalente. As leis complementares não existem no município de Cachoeira do Sul. Sempre tramitaram como lei ordinária. Não existe uma única lei complementar dentro do município. Tá? E ainda outra situação. A questão da lei complementar, ela existe no ordenamento jurídico para que se tenha um quórum de aprovação qualificado, ou seja, que ela seja mais difícil sofrer modificações. Só que dentro do município de Cachoeira do Sul, a lei orgânica e o regimento interno da Câmara dizem que toda e qualquer alteração legislativa deverá ter a aprovação de maioria absoluta dos membros do Parlamento. Qual é a maioria absoluta dentro dos membros do Parlamento da Cachoeira do Sul? 8 parlamentares, de 15. Não é a maioria qualificada. A maioria qualificada seria 10, correto? Sim. Então, no momento que a lei orgânica me diz que qualquer norma jurídica eu tenho que ter maioria absoluta de 8 votos, então, independe se ela vai ser uma lei complementar ou uma lei ordinária. O quórum de aprovação dela é o mesmo. O Supremo Tribunal Federal já disse que, em matérias de lei complementar, se tramitaram e foram encaminhadas como lei ordinária,
observado, se ela foi aprovada com o quórum de lei complementar, está convalidado o ato. Então, o que se fez a vida inteira em Cachoeira do Sul foi isso. Se mandou leis ordinárias, foram aprovadas e a questão do quórum, todas elas foram convalidadas com o tempo. Então, nesse sentido, o parecer foi pela viabilidade da tramitação como lei ordinária, porque são duas leis ordinárias que estão sendo alteradas, correto? Ao segundo ponto, o que o município está fazendo é simplesmente regrar o que a norma constitucional e a jurisprudência do STF já disse que não pode. Então, qual o fundamento jurídico dos servidores pagarem mensalmente valores pelos quais não vão o levar na sua aposentadoria, para depois entrarem com as diversas ações judiciais que existem contra o município pedindo a devolução dos valores de volta corrigido? É só para isso que vai servir. E tem inúmeras ações, né? Inclusive ações públicas dos sindicatos cobrando esses valores na justiça e que já há sentença de procedência e assim serão mantidas a sentença de procedência. Então, o que o município fez e as razões que ele sustentou em encaminhar o projeto de lei está fazendo a adequação da norma. Então, a questão de lei ordinária e lei complementar, nesse caso, no meu entendimento, não vai alterar, porque o quórum de aprovação será o mesmo. Agora, se o município resolver fazer uma regra geral de benefícios e regra de transição, o município de Cachoeira do Sul até hoje não possui regra de transição na aposentadoria, tá? O que faz observar obrigatoriamente seguir a regra vigente na União, e a regra vigente na União é aposentadoria aos 62 anos mulher, 65 anos homem, reduzido em 5 anos no caso do magistério, ou seja, professora 57. Alô? Regrar isso, ele poderá fazer toda a sua regra de transição, estipular 5, 10 anos uma regra de transição. Não é isso que o município está fazendo. O município nem avançou nesse sentido, correto? Ele simplesmente está tentando, pela justificativa do projeto de lei, que foi embasada num cálculo atuarial que está ali, tem as posições e, ao contrário do que se sustenta, não há ausência de cálculo atuarial. A portaria 1467 de 2022, em nenhum momento ela diz que precisa ter um cálculo atual e com as perspectivas de mudança, não. Ela diz que tem que ter um cálculo atuarial que justifique, e isso está bem externado no parecer. Eu peguei dados do próprio relatório atuarial. Eu peguei o cálculo atuarial e li ele minuciosamente e destaquei, inclusive, as páginas que as informações estão lá, tá? Para chegar ao meu entendimento que a justificativa, a viabilidade técnica e jurídica e a forma é adequada. Pareceres divergentes existem e os respeito todos, assim como, né, entendo que as pessoas, ao atacar, devem respeitar um parecer jurídico. Quem vai decidir na verdade, é a comissão. Lisandro, o seu parecer também, ele diverge do parecer do IGAN, né? Que diz que não poderia ser projeto ordinário, enfim, que os projetos deveriam ser reformulados, né? Mas aí a Câmara agora precisa aprovar os projetos por maioria simples. Precisa de 8 votos para aprovar esses 2 projetos. Caso não seja aprovado na Câmara, se não tiver 8 votos favoráveis, os projetos serão arquivados, né? Como toda a situação de todo projeto que é reprovado no Legislativo. O senhor levantou uma outra questão também de que o pessoal da Prefeitura, o funcionário público municipal, a funcionária pública, a professora, o professor, enfim, eles estão descontando, fazendo descontos que não poderão levar para a aposentadoria. Né? Não sei se essa regra se aplica também ao magistério, mas essa lei, eu acho que é o PL 66, se não me falha a memória, ele é de 2019, 2020, quer dizer, a prefeitura vai ter que ressarcir esses funcionários lá no momento desse desconto que foi feito a mais. A situação é a seguinte: o ressarcimento ao funcionário da prefeitura, ao servidor público, né, como em qualquer servidor, o servidor vai ter que buscar judicialmente o seu ressarcimento. Tá? Então, qual o fundamento
do servidor pagar aquilo que ele não vai levar e que para ele ressarcir, ele vai ter que buscar o reconhecimento judicial, porque hoje a lei municipal diz que tributa. O município não pode deixar de recolher a contribuição previdenciária. E é isso que o município está fazendo e justificou. Não, nós estamos excluindo isso, tá? Porque as pessoas não vão levar na aposentadoria. Ou seja, vão pagar, e depois, quando for efetuado o cálculo da sua aposentadoria, vai vir o Tribunal de Contas e vai dizer: aqui, o Lisandro recebeu, levou um valor que não poderia levar, e vai revisar o ato de aposentadoria. Agora, se depois, do segundo momento, havendo alteração da norma, e o Poder Executivo vai avaliar e fazer o ressarcimento administrativo, bom, aí é uma situação que esse conhecimento eu não tenho e não posso opinar por uma situação que eu não sei o que o Executivo vai fazer, né? Obviamente, se viesse um projeto de lei do Executivo dizendo, né, autoriza o Executivo a ressarcir administrativamente os valores, com certeza teria já um parecer favorável. Por quê? Porque evitaria custos ao poder público. Custos judiciais, honorários advocatícios, uma série de coisas. Então, o que está posto, né? Desde 2019 se paga algo que não vai se levar para a aposentadoria. Qual o fundamento de pagar o que não vai se levar? Esse foi as justificativas do Executivo, do qual eu fiz a minha análise e justifiquei, não só com o entendimento, não é o meu entendimento, é a construção jurisprudencial. O parecer está todo alicerçado em jurisprudência e doutrina, né? Eu não dei um parecer, não exarei um parecer, porque é a minha cabeça. Não, foi avaliado, decisões judiciais, jurisprudência do TJ, do STF, né? Eu não seria responsável de exarar um parecer sem o mínimo de alicerce jurídico na doutrina e na jurisprudência. Tá certo. Bom, vamos aguardar agora para saber como a comissão, né, especial, que é formada por 3 vereadores, para analisar estes projetos. O prefeito pediu aí para a retirada da urgência para a votação, mas parece que a Câmara não prevê isso no regimento, doutor Lisandro? Sim, não há essa previsão da retirada de urgência, né? O que o prefeito quis dizer é que quando chegar os 45 dias, ele não vai trancar pauta para pedir para o projeto e a votação. A comissão tem um prazo legal regimental, até 4 de agosto, para firmar o seu parecer, né? O parecer da comissão é votado. Se o parecer da comissão for aprovado, o projeto de lei vai a plenário, se vota o mérito. Se a comissão entender por ilegalidade ou qualquer coisa e o parecer for rejeitado, né, quer dizer, o parecer contrário for aprovado, abre-se o prazo de 10 dias para o Poder Executivo fazer a defesa e encaminhar aquilo que entender necessário, fazendo a defesa da sua posição ao Legislativo. A comissão avalia essas razões do Executivo e mantém ou exara novo parecer. Esse é o regramento que deve ser seguido, tá? Tá certo, então. Bom, esse parecer foi divulgado hoje, mas a comissão especial, que é formada aí por 3 vereadores, a Juliana Espolidoro, Daniela Santos e Alexa Farmácia, esse parecer eles já têm conhecimento. Sim, já está no sistema, tem conhecimento, não só os membros da comissão, como todos os vereadores. O parecer, e como qualquer usuário do sistema, né, o parecer foi divulgado, não foi restringido acesso ao documento, o parecer está lá, tá? Para qualquer vereador, já acredito que as assessorias já devem ter acessado, os próprios vereadores já devem ter acessado o parecer. Tá certo, então. Doutor Lisandro Machado, obrigada pela participação, pelas informações aqui no nosso Conexão 99. Boa noite. Sempre às ordens, Alcira, uma boa noite a todos.